Pessoas estão morrendo nas ruas por causa de ataques terroristas. E mesmo assim, a mídia acha que está tudo bem manipular e distorcer os fatos. Quero dizer, em Berlim, teve aquele ataque terrorista em que um islamista invadiu um evento do orgulho gay, o maior da Alemanha. E mesmo assim, a mídia está distorcendo a história. O New York Times afirma que foi um carro que entrou no parque, como se não houvesse alguém dirigindo. Não foi alguém com uma ideologia radical que talvez tenha decidido que gays, LGBTQs, são realmente problemáticos e por isso deveriam ser... Não. Foi um carro, quase como se tivesse sido um engano. E como Deus diz, obrigada, New York Times, pela sua reportagem honesta e precisa. Devemos lutar contra a religião extremista do carro em questão, que fez com que ele avançasse sobre a parada LGBTQ. Carros nascem pacíficos. Eles se radicalizam sozinhos online, mas são extremistas de veículos, especialmente com o que ocorreu agora em Berlim. E para quem ainda não ouviu a atualização maluca, o suspeito da parada do orgulho de Berlim foi baleado pela polícia após uma caçada para tentar encontrá-lo. Novamente, isso é inacreditável para mim. Suspeito do ataque na parada do orgulho de Berlim. Nada sobre quem é esse homem. E nós sabemos os detalhes de quem é esse homem. Ele era um islamista, ele estava na Alemanha. Ele queria sair por aí e destruir o que a Alemanha representa, que é a liberdade e a crença de que as pessoas devem celebrar quem são e como são. Mas não é sobre isso que eles estão falando. Ele avança, as imagens são muito fortes, mas vamos analisar por um instante. Então você tem um monte de pessoas nesse evento do orgulho LGBTQ e o carro passa direto por cima. Um morto, 16 feridos. O homem, e se você ainda não viu uma foto dele, foge do local. Após horas de perseguição, ele é encontrado e abatido pela polícia, presumindo-se que houve algum tipo de violência no evento e que a polícia precisou eliminá-lo. Então, aqui está o cara, tá? Este é ele. E eu nem vou dizer o nome dele, porque não vale a pena mencionar, mas é ele. E você vai ficar horrorizada, chocada ao ouvir um pouco sobre ele. O suspeito, já identificado pela polícia, é um cidadão alemão de origem libanesa, conhecido das autoridades e radicalizado. Não quero dar a ele mais crédito do que merece. Não acredito. Não diga que ele foi radicalizado. Por isso, está executando pessoas. O Ministério Público de Berlim divulgou mais detalhes do histórico criminal dele. E é por isso que as pessoas estão dizendo por aí: se você tem esses imigrantes que estão chegando e são criminosos, eles precisam ser removidos. Ouça isso. Em maio de 2025 promotores disseram que ele viajou pela Turquia ao Líbano com a intenção de se juntar ao Estado Islâmico na Síria, que é o ISIS. Enquanto estava no Líbano, ele supostamente entrou em contato com várias pessoas que ele acreditava serem membros do Estado Islâmico. Ele foi preso no Líbano em julho e condenado a 3 meses de prisão por incitação ao conflito religioso. Ok, então a polícia libanesa achou que esse cara era um perigo para a sociedade, porque ele estava se associando a grupos extremistas islamistas radicais. Ok, como esse homem está na Alemanha? Essa é a pergunta que todo mundo deveria estar fazendo. Ele foi preso no Líbano por violência. Gente, então em novembro de 2025, ele volta para a Alemanha. Ele foi preso no aeroporto e ficou em prisão preventiva. Ok. Todo mundo sabe que esse homem é um perigo. Ele é um islamista radicalizado. Ele está se associando com esses grupos islamistas. Ele está viajando para outros países. Quer dizer, surpresa, Turquia, para descobrir esses grupos islamistas. Ele é preso no Líbano e depois é preso na Alemanha. Não é mandado de volta, é preso na Alemanha. Ele foi condenado a 1 ano e 10 meses de prisão por planejar um ato grave de violência que ameaça o Estado. A decisão foi adiada por 6 meses e ele ficou sob supervisão de um agente de liberdade condicional. Ele já havia sido condenado por agressão e roubo em 2022 e por roubar os fones de ouvido de uma vítima em 2020. Tudo bem. Esse homem foi solto em liberdade condicional. Tudo bem. E então, saiu e cometeu um ataque terrorista. E você ainda se pergunta por que as pessoas sentem isso? Quando chegam com ideologias radicais e já foram radicalizadas, basicamente não deveriam mais permanecer na Europa. Elas não podem ficar em sociedades ocidentais. Mas não só isso,
não é a manchete de todas as notícias sobre esse cara. Esse é um cara que entrou em um país e foi aceito nesse país, apesar do fato de que ele tinha ligações conhecidas com grupos islamistas radicais e estava tentando perpetrar ataques violentos. E agora ele conseguiu fazer isso contra o orgulho gay. Não, é assim que a comunidade LGBT está respondendo. E honestamente, isso me deixa um pouco enjoada. Ouça isso. Os organizadores em Berlim estamos arrasados com o que aconteceu ontem. Nossos pensamentos estão com as vítimas, seus entes queridos e todos que foram afetados por esse terrível acontecimento, porque é realmente um acontecimento terrível. Vá a público e fale contra quem cometeu esse ataque terrorista, os islamistas radicais. Quero ouvir você dizer isso. Gostaríamos de agradecer a todos os voluntários e convidados que quiseram se manifestar pacificamente conosco. Muitas dessas pessoas sofreram muito estresse emocional ontem. Nossa, claro que passar por um atentado terrorista causa estresse emocional. Então diga o nome do responsável. Queremos ouvir você. O que eles vivenciaram terá efeitos duradouros. Buscamos oferecer apoio emocional e psicológico. Isso também é necessário para a nossa equipe. Sou grato à minha equipe. Obrigado. Somos gratos a todas as pessoas que ajudaram, a todos os primeiros socorristas. Nosso prefeito elogiou com razão a colaboração com a polícia. Certo, então você tem esse cara. Ele está agradecendo a todas as pessoas que estiveram envolvidas. E eu quero que você guarde isso no fundo da cabeça. Todas as pessoas que participaram desse evento agora estão traumatizadas. Você tem a polícia, você tem os primeiros socorristas, você tem os organizadores. Todo mundo na Alemanha que está preocupado em talvez participar de outro evento. Impactados, 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 impactados pelas ações de um homem, certo? Então, você pensaria que o mais normal agora seria dizer: vamos denunciar as ações desse homem. A resposta profissional foi decisiva nesse contexto. Também somos gratos pela solidariedade, respeito e convivência envolvidos nesta colaboração. A organização CSD em Berlim representa solidariedade, respeito e convivência. E Cidade Aberta ao Mundo saiu às ruas ontem. Então ele está falando sobre como as pessoas por trás desse evento apoiam a convivência, trabalhando juntas, vivendo juntas. Ótimo, incrível. Então, não deveria apoiar quem é contra, certo? Exceto que agora acreditamos em adotar uma abordagem equilibrada para apoiar todos os afetados. Não vamos nos envolver em nenhuma especulação. Aguardaremos o resultado da investigação policial. Nossa abordagem básica não mudou. Rejeitamos todas as formas de violência. Ideologias ideológicas, sejam elas religiosas ou outras extremistas, estão tentando suprimir as pessoas. Não queremos que esse ato seja instrumentalizado para ganhos políticos. Não queremos que nenhum grupo seja colocado sob suspeita por isso. Não queremos que o evento seja usado para fins políticos. Não queremos que nenhum grupo seja colocado sob suspeita por isso. É mesmo? Essa é a resposta deles, em vez de dizerem a um grupo de pessoas que nos quer. Então, aqui está um exemplo disso. E isso pode ser problemático. Não, eles ainda estão tão perturbados e cegos que esse homem está disposto a entrar e matar os seus próprios, destruir o evento deles, atropelar pessoas e ferir pessoas. E ainda assim, eles acham que o inimigo são as pessoas que vão usar isso para fins políticos. É quem eles realmente acreditam que é o inimigo. Não é o grupo religioso radical que realmente fala e manda pessoas fazerem esse tipo de coisa. Não, não, não. Nós não devemos usar isso para fins políticos. Não, 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 não. E é o seguinte, quando você vê esses tipos de eventos e vê esse tipo de coisa acontecendo, você percebe o quanto as pessoas estão profundamente enganadas. Além do fato de que o orgulho e essas paradas do orgulho já são problemáticas por si só, essa obsessão com esse tipo de coisa progressista, nós e os islamistas estamos unidos sob a bandeira de lutar contra os terríveis e opressores ocidentais. Isso é uma loucura. É uma loucura. E você vê isso cada vez mais e mais, certo?
quando você lê as coisas que saíram desse evento. Então você tem essa repórter, certo, que aproveita essa oportunidade? É na Alemanha. Está em alemão, então a maioria de nós vai entender. Mas ela diz que a comunidade queer naturalmente se sente ameaçada, acima de tudo, por forças de direita. De algum modo, esses islamistas radicais cometem um ataque terrorista e ainda distorcem tudo, dizendo que o problema são os direitistas e as pessoas brancas. De novo e de novo com essa ideologia maluca. Você tem esse vídeo, ouça esse aqui. Sobre a notícia de que um homem entrou em um carro em... Você entende o que ela diz? Ela afirma que na vigília pelas vítimas da parada de Berlim, a palestrante disse esperar que o agressor não fosse um muçulmano árabe, mas sim alguém branco e cristão, pois foram levados a acreditar que os inimigos são outros. Quem os critica por motivos religiosos ou ideológicos não é quem age com violência contra eles. Existe diferença entre afirmar, acredito, diante de Deus, que a família deve ser de um certo jeito e não concordo com estilos de vida diferentes, achando-os errados. Para um grupo decidir que qualquer pessoa diferente deve ser executada, enviando pessoas para isso, e realmente fazerem isso, há uma diferença drástica. Mas, de alguma forma, eles conseguiram convencer essas pessoas LGBTQ a olharem para os brancos, para os ocidentais, para os direitistas que criticam coisas como o orgulho gay, como se fossem o grande problema aqui, e não os próprios terroristas de verdade. E isso me deixa perplexa, me deixa mesmo. Olha só isso. Bem, os israelenses estão em toda a região do Oriente Médio agora, bombardeando todo mundo, enquanto todos os dias você tem esses cessar-fogos sendo discutidos, que ao mesmo tempo estão sendo... Você tem esse homem aqui, vestindo símbolos do orgulho gay e do islamismo, falando que Israel é o opressor. E, gente, nesse ponto, se vocês ainda não perceberam, Israel é só uma representação do Ocidente para os islamistas. É por isso que eles odeiam Israel. Esse é o ponto principal. Eles falam de Israel como se fosse algo separado, mas não é. É Israel e depois os Estados Unidos. No fundo, tudo está junto. Mas você tem esse cara que está na parada onde os islamistas vão chegar e executar. E ele está lá dizendo, olha pessoal, o verdadeiro problema aqui são os ocidentais. Eu não sou o problema. Eu estou aqui apoiando duas das coisas que estão aqui para lutar contra a opressão. E ainda assim, de alguma forma, as pessoas que representam aquilo que ele está vestindo são as que entram nesse evento e executam pessoas, matam pessoas em um ataque terrorista. Quero dizer, isso está além da minha compreensão, né? Lembre-se, foi isso que ocorreu, esse ataque terrorista. E você tem pessoas que foram atingidas e ficarão para sempre marcadas. Algumas mortas, outras feridas, traumatizadas, etc. Mesmo assim, o New York Times, como dissemos, fala coisas como um carro. Foi um carro. Era só um carro, gente, certo? Esse terrorista, com ligações comprovadas com islamistas, foi preso no Líbano, autorizado a voltar à Alemanha, preso de novo, não deportado e depois liberado condicionalmente. Ele sai para cometer um ataque violento, mesmo sabendo disso, que resulta em mortos e feridos, como mostram as imagens. E aí, você tem as pessoas LGBTQ na parada dizendo, não usem isso para fins políticos. Nós esperávamos que fossem os de direita. Nós esperávamos que fossem os cristãos. Não pode ser os islamistas. E os próprios islamistas na parada dizendo, sim, nós apoiamos a dissonância cognitiva literal que esses imbecis precisam ter para conseguir apoiar essa ideologia e realmente acreditar no que eles acham que é loucura. Se você observar, estes foram os ataques terroristas nos últimos 24 meses. 3 mortos e 8 feridos em dezembro. 6 mortos, 300 feridos, 2 mortos, 30 feridos, 2 mortos, vários feridos, 1 morto, pelo menos 17 feridos. Todos esses são islamistas. Foram frustradas 20 tentativas de atentados islamistas. Certo. Como a Alemanha acorda todos os dias depois disso e pensa consigo mesma. Sou uma pessoa de esquerda liberal e acho que o melhor para o meu país é mais imigrantes e mais Islã, por favor. E essa é a questão deste evento. Disseram para não tornarmos este evento político. Claro que você tem que tornar este evento político, porque quando você olha para isso, vê toda a dissonância cognitiva bem ali. A mídia dizendo que foi um carro e não uma pessoa, e nem falando direito sobre o assunto. Eles ocultam quem era a pessoa.
O pessoal da parada diz que isso não deveria ser politizado e esperava que fosse alguém da direita para encaixar na narrativa deles. Eles não conseguem ver que erraram nisso, que o principal grupo de pessoas que são contra a liberdade são os defensores da Sharia. É fácil, é simples, não tem complicação. E pessoal, obrigada pela atenção de vocês a esse assunto. Só para avisar, temos um anúncio super empolgante. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, estamos chegando a 1 ano do The Pushback. Somos muito gratas a todos que estão aqui. Estamos lançando algo grande que muitos pediram e esperamos que fiquem para ver. Não se esqueça de se inscrever, curtir este vídeo e compartilhar com um amigo. Estamos criando um movimento de resistência. E se você está cansada e exausta dessa coisa insana que aconteceu com a nossa sociedade e quer ver uma mudança, então você encontrou o seu grupo. E nós realmente agradecemos por você estar aqui.